E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês os jogos para esta quinta-feira, dia 16/3. Selecionamos 8 jogos para vocês, beleza? Gradezinha agradável para esta quinta-feira. Mas desde já peço a você, pessoal, que não é inscrito no canal, se você puder se inscrever para já dar essa força para o nosso trabalho, né? E também já ativar o sininho aí, porque todos os dias nós estamos fazendo aí vídeos com palpites. E também aí, sentar o dedo no like, por quanto mais você curtir nossos vídeos aí, nossos vídeos também cheguem a outras pessoas. Vou deixar também, pessoal, o link aí da nossa descrição do nosso Telegram. Beleza, é um grupo gratuito de apostas que a gente tem aí, né? É um grupo gratuito que a gente tem no nosso canal, né? Vou deixar também aí o link da nossa banca, tá? Uma banca aí com R$1 você faz seus jogos nela. E também aí, vou deixar o nosso WhatsApp, caso você queira entrar num grupo VIP, né? A gente tem um grupo VIP no WhatsApp, né? Que é totalmente aí para vitalício, para assinantes, tá? É somente uma taxa que você adere e entra, é bem baratinho. Tá, você entra conosco, fica o tempo que você quiser no grupo VIP lá, beleza? Inclusive nosso bilhete tá vivo lá no VIP, né? Vamos aí torcer para os jogos que faltam da noite, bater lá pra gente cravar mais um bilhete lá, beleza? Antes de ir para os jogos, pessoal, desta quinta-feira, vamos aqui, dessa quinta, melhor dizendo, né? Meu Deus, tô perdendo tempo. Vamos aqui para os jogos desta quarta, né? Quarta-feira, né? Tivemos aqui alguns jogos, selecionamos também 8 jogos para vocês, né? E desses 8 jogos aí rolou a grande maioria, né? Rolou 5, né? E deixamos aqui o jogo do Cuiabá para vocês. Cuiabá vence, cravamos, né? 6-0 para o Cuiabá, grande vitória no primeiro tempo, amassou nosso adversário, bateu. Deixamos a vitória do Brighton, casa vence, né? Muita gente ouvia aí desconfiado que esse jogo do Brighton, né? Porque era um jogo perigoso, mas eu percebi uma coisa que poucos perceberam, que o Crystal Palace está 3 jogos sem marcar gols, né? E confiei aqui, deu certo, né? Tanto que tá agora 4 jogos sem marcar gol com esse aqui. E ganhou, né? O Brighton, acertamos também essa vitória do Brighton. Deixamos aqui também casa empate nula, cravamos também 2-1 para o Blackburn. E eu falei, pessoal, para vocês que quem quisesse entrar nessa vitória seca, a odd estava muito alta, né? Aqui baixou um pouco, mas quando eu fiz estava 1,90 por aí, 80. Quem quisesse entrar nessa vitória seca, tá? Poderia entrar, tinha que ser usado e deu certo, né? Mais uma vez aí, quando dá para entrar em vitória seca a gente fala para vocês, e quando não dá também a gente fala, né? E a gente sempre tá aí deixando para vocês, tá? As melhores escolhas, tá? E deu certo também. A vitória seca bateu com empate nula, deu tudo certo, né? Aqui. Aí vem o Napoli e o Frankfurt, jogo acima de 1,5, cravamos também 3-0 para o Napoli. Eu até falei também lá no nosso grupo no WhatsApp, no grupo, quem quisesse aí jogar no Osimhen para fazer um gol, pagando no 83, poderia, né, botar no bilhete, né? Quem foi forrou lá, né? Aí aqui veio o Real Madrid, o Liverpool, um jogo que, pelo amor de Deus, vou lhe contar. O Liverpool precisando do resultado, o time joga, parece que tá jogando com medo e jogando sem vontade, né? Tinha que tirar 3 gols de diferença, beleza, mas o time pelo menos tinha que reagir numa coisa que não fez. Então foi um jogo muito feio, um jogo com uma expectativa tão grande e uma decepção maior ainda, né? Foi apenas 1-0, cravou o Benzema aqui, o Real Madrid passa mais uma vez nas quartas de final, né? E daqui a pouco o Botafogo, tem Atlético Mineiro, né? Então aí tem alguns jogos para acontecer hoje à noite. Infelizmente nosso bilhete não veio hoje, né? Justamente por causa do Liverpool, que não conseguiu fazer um golzinho no Real Madrid, que pega gol todo o jogo, né? Mas acontece, né? Vamos agora para esta quinta-feira, né, que é o que interessa, Catanzaro e Monterose, né? Monterose, que é o jogo aqui pela Série C da Itália, Catanzaro que passa o cerol em todo mundo. Vem aqui de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Monterose vem de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. Enfrentaram aqui recentemente, foi 1-0, tá, pro Catanzaro. E eu creio que dentro de casa ele vai amassar, beleza? Joga muito bem, ó, os últimos 5 jogos, 4 ele venceu por 4-0, 6-0. É um time que lidera, tem 83 gols, tem quase o dobro de gols do segundo melhor ataque, que é o do Crotone, né? Então tem um ataque surreal. Então deixei para vocês, casa vence com mais de 1,5 gol, beleza? Para subir mais um pouco a odd, tá? Quem quiser entrar com handicap -1 a favor do Catanzaro é válido também, beleza? E placar exato eu deixo aqui de 4-0 para o Catanzaro. Vamos agora para a nossa queridíssima, que nem tão querida assim, que às vezes gosta de decepcionar, Liga Europa, né? Vamos para Betis e Manchester United, 4-1 foi o primeiro jogo lá na Inglaterra, agora vai ser na Espanha, né? O Betis que vem aqui de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 gol. E do Manchester aqui,
nos últimos 5 jogos ele venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 gol. Tá, eu deixo pra vocês aqui gols, tá? Acima de 1,5, prefiro em gols. A Liga Europa é um campeonato muito zicado, tá? É muita zebra aqui nesse campeonato, então eu prefiro entrar em gols. Uma expectativa é para que o Casemiro não cometa outra besteira de novo de ser expulso, para não atrapalhar, mas como a gente tá entrando em gols aqui, seria até bom, né, para sair gol aí mais rápido do Betis, principalmente, né? O Betis vai ter que fazer 3 aí para tentar igualar o Manchester. Então acredito muito aqui que vai ser um jogo muito bom para gols, tá? A gente espera que não seja igual ao do Real Madrid, tá? Porque foi uma decepção total, né? E vamos aí para 1,5 Manchester e placar exato de 2-1 para o time do Betis, tá? Já que o Manchester não precisa vencer. Vamos agora para Fenerbahçe e Sevilha. Os Fenerbahçe vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate. Nos últimos 5 jogos todos foram 1,5, e o Sevilha nos últimos 5 jogos todos foram 1,5, tá? Eu sem enrolação é acima de 1,5 gol. Beleza, o Fenerbahçe vai jogar em casa. Jorge Jesus é um técnico que geralmente bota o time pra frente, né? Então eu creio que vai sair 2 gols nesse jogo, e placar exato eu deixo aqui de 2-0 para o Fenerbahçe. Vou todos esses jogos da Liga Europa eu vou em gols, tá? Feyenoord também mesma coisa, acima de 1,5, mais um jogo para gols. Não quero entrar em favorito aqui. O time do Shakhtar é um time chato, tá? Gosta de fazer gol, leva gol, tá? Nos últimos 5 jogos aqui, 3 foi 1,5. Do Feyenoord, do Shakhtar aqui nos últimos 5 jogos, todos foram 1,5. No último confronto entre eles aqui, todos foram 1,5. Então eu vou mais um jogo para gols e placar exato de 3-1 para o Feyenoord. E mais um jogo que eu entro 1,5 também é do Arsenal, que nos últimos 5 jogos, 3 foi assim, 4 foi 1,5. E do Sporting aqui, 4 foi 1,5, tá? Nos últimos jogos entre eles aqui foi 2-2. Então eu creio que vai ser mais um jogo para 1,5 e placar exato aqui de 3-1 para o Arsenal. Aqui entramos na Libertadores, vamos aqui para o Cerro Porteño e Fortaleza, que vacilou, perdeu para o Cerro dentro de casa, né? Vai ter que correr atrás agora. E o Cerro, que é um time muito chato, vem de 2 vitórias e 3 empates. E o Fortaleza vem de 2 derrotas, 2 vitórias e empate, né? E eu deixo para vocês aqui uma dupla chance no Cerro Porteño. É um time que geralmente joga dentro de casa aqui, faz poucos gols, ó. Nos últimos 5 jogos aqui, 4 foi abaixo de 2,5, e ele não perde há muito tempo dentro de casa, né? E todos esses jogos aqui, a grande maioria, foi com poucos gols. E o Fortaleza é um time que empata muito, venceu apenas 1 nos últimos 5. Então prefiro nessa dupla chance no Cerro, e placar exato eu deixo aqui de 2-1 para o Cerro Porteño. E Grêmio e Ferroviário agora, né? O Grêmio que vem de 3 vitórias e 2 empates. E o Ferroviário aqui vem de 4 vitórias e 1 empate, tá? E o Grêmio vence com mais de 1,5 gol, tá? Eu entro aqui nesse jogo, beleza? Acredito que o Grêmio vai vencer. Eu acredito até numa vitória no primeiro tempo. Jogando em casa, o Grêmio geralmente é um time muito forte, tá? Então creio que esses dois cenários são bem cabíveis para essa partida, tá? O Grêmio vence com mais de 1,5 gol, ou o Grêmio vence no primeiro tempo. Beleza, faz sua escolha aí. Essas duas sugestões que eu deixo para vocês, de placar exato de 3-0 para o Grêmio. E para finalizar nosso dia, vamos para o Vascudo, né? Vai pegar o ABC, o Vasco, que vem aqui de 4 vitórias e 1 derrota, que foi para o Flamengo, né? No clássico. E o ABC vem aqui de 3 vitórias e 2 derrotas, tá? Eu deixo para vocês aqui, casa vence. Beleza, o Vasco vem de 4 vitórias consecutivas em casa. O ABC venceu apenas 1, é um time que tem um elenco bem inferior. Então acredito que o Vasco não perde esse jogo, beleza? E vai ganhar, tá? Então casa vence e placar exato de 3-0 para o Vasco. Então beleza, gente, é os jogos que a gente tem, tá? Para esta quinta-feira, tá? Foi os melhores que eu pude selecionar. O Real Madrid, que o Liverpool tirou nosso 100% nessa tarde, né? Mas acontece, né? Champions League geralmente é um jogo que não dá para prever muita coisa, tá? Então acredito muito aí que nessa quinta-feira possamos ter um dia muito bom e bater o nosso bilhete lá no nosso, aqui, né, no nosso canal, tá? Vou deixar um bilhete também lá no nosso Telegram. O Real Madrid também quebrou lá, ó, atacou muito no primeiro tempo, não conseguiu fazer um golzinho, mas eu vou deixar um lá bem analisado para vocês lá. É grupo totalmente gratuito. Vou deixar um bilhete lá no Telegram. Entra lá, beleza? Tamo junto e até a próxima.